E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui a gente começa mais um Conexão Universitária e nós estamos no devocional número 45, cuja temática é Vivendo o Reino. Se você acompanha a gente pelo devocional escrito, dá uma conferida lá no devocional número 45, que foi escrito aqui pela Jess Pavanello, que vocês já conhecem aqui no Pão Diário Universitário. Se você está acompanhando a gente pelo devocional pelo aplicativo, também dá uma olhada lá no Devocional 45, fica por dentro de tudo que a gente está fazendo também, né? Se você ainda não baixou o nosso aplicativo, entra lá na sua App Store, seja se você tem iPhone ou Android, o aplicativo do Pão Diário tem para ambas as plataformas, então dá uma olhada lá e baixa o nosso aplicativo. Tem muito conteúdo legal, sejam conteúdos escritos por nós, sejam conteúdos dos nossos parceiros também, da BC2, da ESRIS, tem muito conteúdo legal para todos os universitários e jovens aí da nação brasileira. E se você também não nos segue no Instagram, entra lá no seu Instagram e segue a gente, @Pão Diário Universitários, e fica por dentro de tudo que a gente está fazendo, lá o nosso maior meio de comunicação. Então, não perde, siga a gente lá, fica por dentro de tudo que estamos fazendo. Vamos lá, gente. Sou eu mais uma vez que estou aqui, João Reck. Sou, sou acadêmico de psicologia, já estou quase terminando, estou no último ano de psicologia, prestes a sair, prestes a deixar de ser um universitário, propriamente dito, mas também sou da Alcance Curitiba, minha igreja. Eu fui líder do Dunamis Pockets lá na PUC, né, minha universidade durante 2 anos e meio, então tive um contato direto com os universitários também na pregação do evangelho dentro da universidade. E hoje eu tenho aqui comigo duas pessoas incríveis, uma delas que trabalha aqui no Pão Diário também, é uma das editoras aqui no nosso ministério. Eu queria que ela se apresentasse. Losane, fala um pouquinho para a gente quem é você, conta aí para a gente. Eu acredito que essa é uma das perguntas um tanto complexas de se responder. Quem é você? Mas, Sim, enfim, eu costumo dizer que, antes de tudo, eu sou filha de Deus, adotada na família dele por meio de Cristo e súdita do reino de Deus, né? E estou em treinamento no sentido de como ser cidadã desse reino. sim. E desse lado da eternidade, eu tive a oportunidade de cursar comunicação social com produção, com habilitação em produção editorial, e também fiz uma pós em revisão textual, que realmente são ferramentas que me habilitaram a desenvolver o trabalho que eu faço em Ministério Espondiário, que é exatamente revisar textos. Que Então, demais. eu leio o dia inteiro, praticamente. Eu frequento a Calvary Curitiba. E a minha conexão com os universitários é praticamente a Jéssica Pavanello, porque a gente trabalha junto em ministérios fundiários. Sim, que demais, Losane. É um prazer enorme tê-la aqui com a gente, né? Você já fez tantas gravações para outras, né, outras vertentes aqui do Pão Diário, né? Mas agora tê-la aqui com a gente nos universitários é muito bom. A gente quer absorver bastante da sua caminhada. A nossa outra convidada aqui é uma velha conhecida nossa da rede universitária, então você que conhece a rede, provavelmente você conheça a Hanna. Então, Hanna, conta pra gente quem é você, conta um pouquinho aí. Eu gostei muito da resposta da Lausanne. Sou filha de Deus. Essa pergunta é muito profunda mesmo, mas eu sou a Hannah, né? Em resumo. Eu atualmente trabalho no campo missionário, né? Sou obreira de uma base da Jocum, curso Educação Física e tô caminhando, né? Caminhando no propósito mesmo de levar o reino de Deus, de cumprir, né, a grande comissão que é o dever, nosso dever, né? Então, Sim. tô nesse processo aí, caminhandinho, e eu sou a Hannah. Que massa, Hanna. E também, Hanna, vale falar do teu envolvimento com a CRU, né?
É verdade, eu faço parte também da Cruzada Estudantil, né? Que é um movimento da universidade bem forte, assim. É uma agência missionária também. Só nas agências missionárias eu tô, hein? Deu É para uma... ver que a menina gosta de missões, né? É isso aí, gente. Beleza. Gente, mais uma vez é um prazer tê-las aqui. E vamos ouvir um pouco do que vocês têm a falar sobre esse assunto tão importante que é vivendo o reino. Eu achei muito interessante porque quem escreveu esse devocional foi a Jess, né? E ela poderia ter escrito, né? Vivendo no reino, vivendo para o reino, mas ela escreveu vivendo o reino, né? E o quão importante é nós termos essa noção também, né? De viver o reino de Deus. E sem mais delongas, né? Vamos direto para a nossa temática. Eu queria começar fazendo a primeira pergunta. Queria aproveitar e fazer já para a Hannah. Hannah, em João 18:36, Jesus ele respondeu a Pilatos, né? Enquanto ele estava lá, e ele disse assim: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Eu queria perguntar, Hannah, como é para você fazer parte de um reino que ele não é visível? Conte aí pra gente. Olha, esses últimos dias, tempos, semanas, meses, eu tenho vivido muito essa questão, né? De viver, fazer parte do reino de Deus e entender que não é um reino daqui. E é muito louco, porque eu acredito que quando a gente fala de reino de Deus e vivendo o reino de Deus, é a gente, todos os dias, renovar a nossa mentalidade, entender que os valores, os princípios, os costumes que a gente vive não são daqui. Então, todos os valores, princípios e costumes que a gente tem, que vêm externamente, né, precisam ser silenciados, e valores que são gerados internamente, né, no nosso espírito, começam a sair para fora e governar as nossas atitudes, né? Então, quando eu penso, né, quando Jesus fala, meu reino não é daqui, eu vejo que tudo aquilo que a gente tem como preconceito precisa ser desfeito e, e aí a gente começa a entender que, na verdade, a nossa mentalidade ela precisa ser totalmente transformada para que a gente, através do Espírito Santo, compreenda como que é esse reino de Deus, como que eu vou viver o reino de Deus. O que é, né, isso? Eu acho muito legal trazer uma reflexão prática para cá. Sim. Essa semana, acho que foi essa semana, semana passada, eu visitei uma igreja e nessa igreja o pastor ele estava falando do dízimos e ofertas sobre a questão da divisão, né? Quando tem a multiplicação lá dos pães e tal, Jesus alimenta aquela multidão. O que levam para ele é 5 pães e 2 peixes. E é aquele garoto que leva os 5 pães e 2 peixes, divide, compartilha aquilo que ele tem. E na nossa mentalidade, né, no nosso reino, digamos assim, a nossa cultura, quando você divide alguma coisa, você está perdendo aquilo que você Uhum. tem. Então, se eu tenho um pão, eu divido ele no meio, agora eu tenho meio pão. Se eu tenho 2, divido ele, agora eu tenho 1. Então, a gente fica com menos. Uhum. Essa é a lógica, né? Mas no reino de Deus é diferente. No reino de Deus, quando você compartilha, é que tem abundância, é que tem a multiplicação e não a divisão. Uhum. Então, de forma prática, o reino de Deus, viver o reino de Deus, e isso que Jesus fala, né? Meu reino não é daqui, é entender para mim, né? Que a nossa mentalidade precisa ser transformada todos os dias para compreender de fato o que é esse reino e como viver Sim. esse reino que não é daqui, né? Quais valores são esses, quais princípios são esses que precisam ser gerados no meu coração através do Uhum. relacionamento com Deus. Que demais, que demais. Glória a Deus por isso. E aí, Losane, como é fazer parte de um reino que é invisível? Eu acredito que, primeiro, é um grande desafio, por quê? Porque a gente tem uma grande responsabilidade de tornar esse reino visível aos outros. Uhum. Porque a partir do momento, eu entendo assim, a partir do momento que você entrou no reino de Deus através de Jesus Cristo,
a nossa incumbência não é apenas fazer parte dele, mas expressá-lo. Porque quando a gente fala de viver o reino, ou vivendo o reino, a gente tem aí um gerúndio, no sentido de dar continuidade, não é uma coisa estagnada. Sim. E aí que a gente entra nessa conotação de caminhada. Porque se a minha conversão ela acontece no momento da minha história e ela acaba sendo instantânea no sentido de mudança de direção, quando a gente fala de caminhada, de transformação, a gente se encontra dentro de um processo. Sim. Então, quando a gente fala desse realmente manifestar ou viver nesse reino invisível, é trazer à tona visivelmente aqueles que ainda não conhecem esse reino, não estão nesse reino, não Sim. sabem do que se trata. Ao mesmo tempo, é um grande desafio e também uma grande aventura, porque ela traz assim um aprendizado em submissão, Sim. sem submeter-se ao reino que não é um local geográfico, não é algo que a gente pode apalpar, mas quando a gente pensa em reino como a pessoa de Jesus Cristo, quando a Bíblia toda nos orienta nesse sentido de viver em Cristo, como a gente tem o maior exemplo em Paulo, quando ele diz: não vivo mais eu, mas vivo, né, mas Cristo vive em mim. O que ele está falando a não ser de que o reino vive nele? Por quê? Sim. A gente olha quando Jesus inicia o ministério dele, o que ele declara? Eis que é chegado o reino de Deus. Ele Sim. estava falando dele mesmo. Outra versão vai dizer assim: chegou o reino de Deus. Então, não se tem como conceituar o reino de Deus sem a pessoa de Jesus. Não tem Sim. como viver o reino sem a pessoa de Jesus. Por quê? Porque é algo que a gente, além de ter, vamos dizer assim, no sentido de acolher esse reino, no sentido de ser o templo e habitação desse reino, a gente tem esse desafio de manifestar. Sim. E isso é uma coisa que a gente vai aprendendo com aquele que é o nosso modelo maior, que é o próprio Cristo, Sim. já que ele é a expressão invisível, ou melhor, ele é a expressão visível do Deus invisível. Então, não tem como a gente viver nesse reino ou expressar esse reino sem a pessoa de Jesus e sem seguir o modelo dele. Sim. Sim. Eu achei demais isso que vocês trouxeram, e assim que a Losane ela tocou no apóstolo Paulo, né, citou o apóstolo Paulo, ele tem duas falas, né, de que nós somos embaixadores desse reino e que nós devemos ser cartas vivas, né? Então, assim, quando a gente pensa, né, em embaixador, você é um representante, né, daquela nação, você é um estrangeiro naquela nação, e você representa a sua nação de origem. Então, quando a gente realmente entende que nós somos embaixadores desse reino, nós devemos, esse reino, querendo ou não, ele tem sim um código ético e moral para ser seguido, nós estamos vivendo o reino, né? Nós estamos manifestando esse reino através das nossas atitudes, como cartas vivas, né? Que Paulo vai dizer também. Então, eu achei demais isso que vocês trouxeram. Ana, você quer falar mais alguma coisa? Eu achei muito legal o que ela trouxe sobre a gente se submeter a esse reino, né? Porque quando a gente fala de reino, é uma monarquia, né? Não é uma democracia. E eu acho que para nossa cultura atual, nosso contexto atual, você falar de alguém que detém todo o poder, né? De alguém que dita todas as regras é muito ofensivo. Né? Só que não, só que para nós não, né? Então viver o reino é muito sobre isso, né? Sobre se submeter mesmo debaixo daquilo que Deus falar, né? Debaixo daquilo que é a cultura de Deus, né? Por isso que eu achei tão legal
Porque essa semana mesmo Deus estava me falando sobre isso, né? Sobre os princípios e valores serem gerados dentro de nós, né? Porque eu estava vendo que os nossos valores, os nossos princípios, aquilo que a gente carrega como verdade, muitas vezes vem de forma externa, né? Da nossa família, da nossa igreja, da nossa escola, tudo que é de externo. Isso molda a nossa conduta e as nossas atitudes. Mas quando a gente tem valores e princípios gerados no espírito, né, que vem de Deus, de um relacionamento com Deus, a gente se submete de uma forma tremenda a esse reino, né, e vive o reino de verdade, né, é uma extensão que toca em todos os lugares que a gente passar, né. Total, total. Isso que você falou faz com que a gente volte a algo elementar, né? Que é o quê? Reino de Deus diz respeito a governo de Deus, né? Diz respeito a mão de Deus sobre o seu povo, né? Em função da nossa dependência dele, né? É como se a gente tentasse viver, né? Por mais difícil que seja, um governo teocrático, né? Quando a gente fala assim, mesmo que ainda não seja possível, porque Jesus ainda não voltou para que a gente possa viver plenamente dentro desse reino, né? Aí nós estaremos vivendo dentro desse reino, né? De um lugar físico, mas também questão de governo sendo estabelecido, né? Não sei, Losane, se quer acrescentar mais alguma coisa, a gente Não, pode ir é para a só próxima. porque quando a gente está falando de reino, né, todo reino ele tem a sua constituição. Sim, E se a gente entende de fato, né, que a Bíblia é a constituição desse reino, onde tem as leis fundamentais que regem, vamos dizer assim, sim, a estrutura e a direção desse governo. Então, não tem como ser cidadã desse reino sem se submeter a essa sim, legislação, a sim, esse conjunto tão fundamental que nos orienta a nos portarmos realmente como cidadãos desse reino. sim, E dentro disso, eu queria só acrescentar algo que quando a gente claro. fala de viver o reino, de pertencer ao reino, a gente também está falando de identidade, Uhum, porque ao mesmo tempo que nós somos chamados a ser súditos desse reino, o nosso primeiro chamado é para ser filho do rei desse reino. uhum, Então, olha a tamanha responsabilidade aí, que é esse aspecto de representar esse reino, sim. né? E tem a ver com essa identidade. E eu quero até aproveitar aí as bandeiras no background aí da Hannah exatamente para trazer esse aspecto. Ninguém que olha essas bandeiras vai ter dificuldade em identificar o que elas representam. Tem Sim, dificuldade? Não tem, porque elas já se colocaram dentro da sociedade em que nós vivemos, que ninguém vai confundir isso. uhum, Ninguém vai confundir uma bandeira dos Estados Unidos com a do Brasil e vice-versa, porque elas são bem definidas naquilo que elas identificam, naquilo que elas representam. E uma coisa muito legal nisso, que quando a gente usa essa analogia das bandeiras, mesmo quando a gente não conhece como que elas surgiram, uhum, elas têm esses ícones de representar o lugar, mas também de representar o seu povo. sim, Aonde quer que se vá, aonde quer que se vá, não há essa confusão. Não tem como confundir, uhum, a não ser que realmente não se conheça nada, né? sim, E aproveitando isso, eu queria trazer um dos versículos que Jesus disse, que ele diz em João 12:32, que ele diz assim, que quando eu for levantado na terra, trairei muitos a mim. Se a gente pega, eu até fiz aqui, né? Se a gente pega a cruz como uma bandeira a ser levantada de uma maneira pessoal na própria uhum, vida, não há como confundir-se. sim, Né? Então, é esse desafio, voltando a essa questão de tornar o reino, esse reino invisível, visível, para que não haja confusão nessa identificação e se representar muito bem, porque a nossa bandeira é Cristo. E é, quando realmente nós o levantamos de uma maneira inconfundível,
na nossa vida em submissão, em rendição a Ele, realmente aqueles que estão ao nosso redor, com certeza vai identificar que alguma coisa diferente há ali. E quantas oportunidades não surgem exatamente para identificar que essa diferença é a Sim. pessoa de Jesus Cristo. Então, é muito legal quando a gente para e pensa nesse aspecto, porque se a gente volta, acho que eu estou me alongando um pouco, mas se a gente Não, 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 volta não. Por no favor. número, no Velho Testamento, quando Deus Uhum, apresenta a legislação, né, vamos dizer assim, a constituição do povo de uhum. Israel, a cada tribo era identificado pelas suas bandeiras e elas se posicionavam exatamente junto às suas bandeiras porque elas conheciam, o povo sabia a quem eles pertenciam, Sim. qual era a origem deles. Não havia confusão nisso. Então, isso também traz uma lição para a gente, o quanto a gente precisa conhecer dessa Constituição que nos torna não apenas cidadãos do reino, mas filhos Sim. do reino. Sim. E como é importante a gente ter isso muito claro para a gente, porque isso está falando Uhum. da nossa identidade. Então, quando a gente representa a pessoa, o reino de Deus, a gente está representando a nossa filiação. E É. essa filiação é Deus. Isso para mim é tremendo. Que demais. E isso é muito doido, porque quanto mais nós conhecemos, mais aptos a defender esse reino nós nos tornamos, né? Porque senão, assim, beleza, legal a gente levantar uma bandeira, né? Muita gente levantando bandeira de causas, enfim. Só que, assim, o quanto essas pessoas conhecem e defendem de fato, né? Agora, quando tem esse processo de filiação primeiro. Aí o processo é totalmente inverso. Por que nós somos filhos é que nós conhecemos e por que conhecemos é que conseguimos defender, né? Essa dinâmica eu acho demais. Enquanto vocês estavam falando, eu lembrei de algo que na dinâmica de viver o reino de Deus tem algo que é loucura para quem não está nesse reino. E me fez lembrar de algo que por exemplo, o apóstolo Paulo diz assim, né? Quando vocês são fracos, é que vocês são fortes. Aí a gente vai lá para Jesus no Sermão do Monte, né? Ver todo, né? Ele discorrendo sobre coisas tão incríveis. E a gente vê que a dinâmica do reino de Deus, ela é uma dinâmica diferente. Parece que a gente vive num mundo de ponta cabeça, né? Em que o último é o primeiro, em que o primeiro é o último, que o fraco é forte, que o grande é pequeno. Então, assim, como que é para vocês? Queria perguntar, Losane, como que é para você olhar para essa dinâmica toda desse reino? É como você acabou de dizer, né? É uma loucura, mas ao mesmo tempo é aquilo que Paulo vai chamar de poder de Deus. E quando a gente fala de poder de Deus, se a gente vai para Atos 1:8, uma das coisas que Jesus diz aos seus discípulos antes da sua ascensão é essa: é ficar, né? Mas recebereis poder ao Uhum. vir sobre vós o Espírito Santo. E é interessante porque, às vezes, muitas pessoas querem poder para usar em causa própria, enfim, né? Mas quando a gente vai mais a fundo a essa palavra, ele fala assim: você vai receber poder, e esse poder está ligado exatamente ao poder de testemunhar. Não é só desse aspecto de manifestar os dons espirituais, mas Uhum. o poder está intrinsecamente ligado ao poder de testemunhar, né? Até mais fundo nisso, que até de se tornar mártir nesse Sim, testemunho. E se a gente pega isso, você vai perceber que um dos chamados que Jesus faz para a gente também é esse do morrer para si mesmo, para o poder de Deus se manifestar de tal forma que ele, ele venha sim, assim à tona, a própria pessoa de Cristo vem à tona. E nisso, nessas boas obras, então, o Pai seja glorificado.
Então, para mim, quando eu olho toda essa dinâmica, realmente é isso que a Bíblia diz, é a palavra de Deus. Quando o próprio Paulo fala que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é Sim. alegria, paz, né, no Espírito Santo. Então, você vê que ele mesmo fala assim, que realmente eu não vim falar com vocês em palavras humanas, mas eu vim no poder de Deus. Então, você vai ver que toda essa dinâmica de reino, né, se a gente chama dessa de dunamis, né, tem a ver exatamente com esse poder de Deus, que é a própria vida de Deus, que gera essa força motriz para realmente testemunhar. Né? Então, essa coisa que não faz sentido na lógica humana, de quando eu sou fraco, é que eu sou forte, exatamente porque aí ele vai completar, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, não sou eu mais. Né? Então, entra muito essa dinâmica dessa submissão aonde não sou eu, é ele. E como João Batista mesmo disse, que ele cresça e que eu diminua. Então, se a gente não chegar nesse ponto, a gente vai ficar se degladiando em muitos pontos com Deus e vai deixar de viver muito daquilo que é o reino de Deus nos nossos dias. Né? Porque uma coisa que eu aprendi com Deus é que ele não negocia. Ele mesmo diz, a minha glória é minha e eu não dou para ninguém. Então, é uma coisa, é tremendo isso, porque é você ultrapassar toda essa esfera da tua limitação humana para viver o sobrenatural de Deus. Isso é fantástico. Que demais, que demais. E aí, Hanna, o que você acha dessa dinâmica aí? Gente, esse assunto é maravilhoso. Olha, eu acho muito profundo. Tudo isso que a Losane falou, é muito profundo. Porque você realmente escolhe se render. Se render àquilo que você imaginou que era, se render aos seus pensamentos, aquilo que a sociedade fala, aquilo que as pessoas falam, que vai ser melhor, que é melhor fazer e tal, para confiar em um Deus que é soberano, majestoso, fiel, verdadeiro. Então, tipo assim, se a gente colocar na ponta do lápis, vale muito a pena viver esse reino. Sim. Achei muito interessante o que a Losane falou sobre identidade, porque quando a gente entende mesmo essa identidade, não é uma dificuldade viver isso. Não é uma dificuldade você se render a uma coisa que é ilógica para você e caminhar por passos de fé. Eu lembro que quando eu estava bem ativa, assim, em evangelismos na faculdade e tal, aquela coisa toda, muita gente chegava em mim, muito jovem, na igreja, vários lugares, e perguntavam, nossa, você foi para a faculdade, e daí, tipo, você não desviou, foi, mas tem as festas, mas não sei o quê, mas não sei o que lá. Eu falei, não, gente, para mim não foi nenhuma dificuldade, não, nenhum desafio, não é? Quando você entende quem é Jesus, quando você entende quem você é em Deus, não é um grande mistério você não se desviar na faculdade. É a sua vida, você nasceu de novo, né? Você é uma nova pessoa, você tem uma identidade gerada em Deus, e isso faz com que você viva esse reino que é uma loucura aos olhos das pessoas, mas para você vai fazendo todo sentido. Sim. Eu gosto muito quando Paulo ele escreve as cartas lá para Timóteo, e aí Paulo ele fala assim, vem depressa, né? E aí eu gosto muito de um cantor que ele parafraseia as cartas de Timóteo, e ele fala assim, que loucura, né? Tipo, vem depressa, um jovem, aí tá lá Paulo preso no final da sua carreira, não tem nada, tá sem ninguém, e ele fala para Timóteo, vem depressa, porque um jovem, entendeu? E que loucura você pensar isso, né? Que um jovem ele vai dar a sua vida inteira por algo que talvez no final, aos olhos humanos, não seja nada proveitoso, né? Aos olhos humanos talvez não tenha nada. E tudo bem se não tiver nada aqui, porque a gente sabe o que a gente espera lá, né? A gente sabe que o tesouro está lá em cima, a gente sabe que muito mais importa para a gente é a eternidade com o Senhor, é reinar com Cristo, né? Então, é muito louco, assim, essa cultura de Deus, esse reino de Deus, que é muito diferente para nós,
E é loucura para as pessoas, porque ela é real, né? Sim. Eu fico pensando assim, gente, a minha vida é uma doideira. Mas muita gente já chegou em mim e já falou: ah, mas você vai fazer isso, você vai virar missionária, você vai pregar para os povos árabes, e aí, tipo, você pode morrer lá. Mas, assim, dentro de mim tá tipo, tomara que eu morra mesmo, sabe? E é uma loucura, mas se você não se rende a isso, você tem uma vida muito miserável. Você pode ter tudo, mas esse tudo, financeiramente, esse tudo que as pessoas olham, status, carreira e tudo mais, não é nada. Uhum. Eu achei muito legal que você entrou nesse ponto, porque já é a nossa próxima pauta de conversa aqui, e eu já quero introduzir, né, o assunto. E diante de um contexto de Lucas capítulo 10, do versículo 38 a 42, né, a Bíblia vai falar a respeito de Marta e Maria, né, que Jesus foi visitá-las e Maria, né, ali não quis fazer nada, quis ficar somente aos pés de Jesus, ouvindo ele falar, e Marta ficou completamente apressada e buscando, né, fazer com que aquela experiência de Jesus na casa dela fosse a melhor possível. Ela estava querendo servir o Senhor com tanta excelência. E muitas vezes a gente se coloca nesse lugar de, né, de uma busca pelo Senhor, no sentido de, tipo assim, não, eu vou fazer tudo que eu posso aqui. Só que daí Jesus mesmo diz, né, que Maria escolheu a boa parte dela, não seria tirada. Então, a gente sabe que por mais que a gente deva dar atenção às coisas, muitas coisas que são importantes aqui nessa terra, elas não são as coisas mais importantes, né? Então, por mais que nós sejamos de outro reino, eu quero perguntar, e aí, Ana, qual deve ser a nossa postura em relação a essas preocupações terrenas? A gente deve ignorá-las ou a gente deve fazer delas nosso objetivo principal? O que que você acha? Essa questão aí de Marta e Maria é muito legal, gente, porque dá pra pensar muita coisa, né? Dá para entrar em várias reflexões só com essa passagem, mas há umas 2 semanas, 3 semanas mais ou menos, eu passei por uma situação, eu gosto de coisa prática, né? Falei para vocês. Certo, isso aí. Passei por uma situação que Deus falou assim para mim, mas isso não é sua responsabilidade. Aí eu falei, ué, não é minha responsabilidade? Como assim? E aí aquilo virou uma chave em mim. Porque aí Deus começou a falar comigo sobre coisas que são minha responsabilidade e coisas que eu quero tomar como minha responsabilidade. Então, eu vejo que atualmente, né, no contexto que a gente vive, a autoprodutividade, você sempre está fazendo e trabalhando, vai, não sei o quê, Uhum. você pega responsabilidades que não são suas. E aí Muito Deus facilmente, né? né, de Marta e Maria. E aí é muito o que Marta fez. Marta foi pegando as responsabilidades que não eram dela e ela não desfrutou daquilo que Deus tinha para ela naquele momento. E eu fico pensando muito em mim, né? Tipo, Deus, qual é a responsabilidade que eu tô pegando que não é minha e que eu Sim, tô permitindo, né, parar para ouvir o Senhor, parar para me debruçar aos seus pés e falar, tá, então conversa comigo, né? Então fala comigo sim, para mim. E para mim é muito isso, sabe? Essa questão da responsabilidade, essa questão de a gente talvez Marta não fez por mal, né? A gente pode sim. falar, poxa, Marta estava lá também, estava junto com Jesus, só estava Não, fazendo assim. eu faria a mesma coisa que Marta, com certeza. E é muito cultural também, né? Entra sobre viver o reino de Deus, né? Qual é a cultura de Deus? Eu acho uma coisa muito interessante que eu vivi também esses últimos meses, que eu estava no Oriente Médio, e aí lá, quando você entra na casa de alguém, pessoa bem simples, assim, você entra na casa dela, todo mundo da casa vai lá no lugar que eles te recebem, tipo uma sala, assim, e tal, e todo mundo fica ali, até você ir embora, entendeu? As pessoas param e elas ficam ali, te ouvindo, até você ir embora. Então, Olha ninguém só. fica falando, tipo, não, deixa eu só dar uma varrida aqui, peraí. Não, todo mundo vai sentar em volta e eles vão conversar e vão ficar. Então, qual é o valor que a gente tem diante das situações que a gente vive, né? Porque os nossos valores e os nossos princípios, se a gente parar para pensar no reino de Deus, é uma cultura, né? Então, a cultura Sim, são valores e princípios. Qual é o valor e o princípio
que eu estou permitindo que conduza as minhas atitudes, né? Sim. Será que eles precisam ser mudados? Será que eles precisam ser ajustados? Que demais, Ana, que demais. E aí, Luzane, qual que deve ser a nossa postura em relação às preocupações terrenas? Eu acredito que, humanamente falando, é praticamente impossível se desvencilhar delas, e é por isso que a gente vai lá para, né, o próprio texto que embasa a, a meditação dessa semana de Mateus 6,33, que ele fala: buscar, pois, em primeiro lugar o reino do céu, e Sim. as demais coisas, a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. A grande questão talvez são as ordens de prioridade, né? A ordem de prioridade. Dando um spoiler aqui, eu estava lendo uma meditação do Conexão que fala exatamente sobre prioridade. E a pessoa que escreveu diz assim: não existe prioridades. Essa palavra não existe no plural. Por quê? Porque se você tem prioridades, ou seja, você não tem nenhuma, porque você tem que ter a prioridade. Sim. E o texto de Mateus, né, nesse ensinamento de Jesus, ele deixa muito claro isso, de que a nossa prioridade deve vir primeiro buscar o reino de Deus e a sua Uhum. justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. E uma coisa interessante, quando a gente fala, já que a gente está falando de viver o reino, quando a gente vive o reino, a nossa preocupação vai ser a preocupação do reino. Algo que eu amo na oração do Pai Nosso é quando ele fala assim, Jesus está ensinando a orar, ele fala assim: Uhum. venha a nós, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E se a gente parar e pensar que, às vezes, a gente pensa muito no macro, em termos de reino de Deus que virá no futuro, ou que vai abarcar Uhum. toda a terra, e etc. e tal, dentro daquilo que a escatologia orienta. Mas quando a Uhum. gente fala de uma maneira bem pessoal, bem particular, de trazer esse reino à nossa vida, onde Deus é o rei soberano sobre todas as coisas, ou Sim. seja, quando a partir dessa convivência, a minha preocupação vai estar concernente àquilo que Deus cuida. Uhum. Para mim é uma coisa muito interessante isso. Eu vou dizer, é fácil você chegar a isso? Não, porque isso implica aquilo que Paulo vai chamar da gente lá em Romanos 12, da gente se apresentar a Deus no altar como um sacrifício vivo, Uhum. como um sacrifício vivo. Né? E aí entra de novo a palavra submissão. Eu me submeto a Sim. isso. E depois vem todo o descortinar, ou melhor, o desdobrar disso, Uhum. de renovar a nossa mente, o nosso entendimento em relação às coisas que nos rodeiam, até o próprio servir ao próprio Deus, para que a Sim. gente possa conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, tem várias implicações aí que eu não diria que é uma coisa só. Uhum. Mas dentro desse texto de Marta, eu entendo que muitas vezes a gente precisa discernir qual o momento de ser Marta e qual o momento de ser Maria. Porque a gente, em algum momento, a gente tem que manifestar uma ou outra. Uhum. Mas, para mim, o grande desafio é essa coisa do discernir. Por quê? Porque muitas vezes a gente está muito preocupada em servir, mas Aham. não em ser, não em estar. Então, quando eu leio esse texto de Marta, me vem isso de que realmente tem momentos que eu tenho que optar por ser Maria, e tem Uhum. hora que eu tenho que optar para ser Marta, mas é discernir a diferença entre esses dois momentos. E mais ainda, é quando que eu realmente preciso servir e quando eu preciso estar com ele, quando eu Uhum. preciso usufruir da presença dele, porque até para que eu possa executar as minhas tarefas, as minhas funções, estando com ele, primeiramente, eu vou ter muito mais condições de Uhum. executar de maneira adequada. Por quê? Porque eu vou aprender com ele. Sim. Então, porque e uma coisa interessante em relação ao servir a Deus ele está interessado que eu o sirva, com certeza, mas primeiramente ele quer estar comigo.
né? É. Ele quer que eu seja filho e usufrua dessa filiação, dessa paternidade, desse relacionamento pai e filha, né? O pai e filho, né? Enfim. Uhum. Então, para mim, isso é uma característica muito interessante a ser percebida nessa dinâmica, porque a partir do momento que eu separo o tempo para estar, para ouvir, o coração dele, essas coisas começam a Uhum. fazer parte do meu interesse também, Sim, e até no sentido de me preocupar em que essas coisas sejam verdade, não apenas para mim, mas verdade em mim, para sim. que elas possam transbordar e alcançar outros. Amém. Que demais. Enquanto vocês estavam falando, me fez, principalmente isso que a Losane acabou de falar, me fez lembrar dos extremos do lugar secreto, né? Eu chamo de, no meio de extremos do lugar secreto, que é qual? Um extremo é você só fica ali com Jesus dentro do quarto e você não faz mais nada além disso, né? Você não sai, você não prega o evangelho, você não comunica as verdades que o Senhor está te comunicando naquele lugar. Você só fica ali, mas tem um outro extremo, que você só vai para o lugar secreto para ter algo para entregar para alguém, né? Que daí o Bob Sorg ele vai falar que teve uma experiência com Deus de que Deus olhou para ele e falou assim: Bob, você tá achando que eu sou um posto de gasolina, que você só vem aqui para estar cheio para ter algo para entregar para as pessoas. Então são os dois extremos dessa postura, né? Agora, quando a gente vai, né, para entender essa maturidade, envolvendo as preocupações, que é isso que a gente está conversando aqui, eu acho muito interessante no ponto que foi retomado de submissão, porque você pode, se você quiser de fato se submeter a qualquer pessoa, você pode se submeter. Agora, assim, a permanência na submissão, ela está completamente atrelada ao quanto você confia nessa pessoa que você está se submetendo. E agora, quando a gente se submete a Deus e confia nele, né, com todo o nosso coração, de alma, e o ama nesse mesmo nível, é incrível como as preocupações, elas são invertidas, né? Ali no texto diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, assim, Jesus está lhe dizendo, né? Vocês não se preocupem com essas coisas passageiras, porque isso vai vir até vocês, se vocês estiverem com o coração no lugar certo, né? Então, essa é a beleza do que Deus faz. Vocês querem complementar mais alguma coisa? É só uma coisa que me ocorre, né? Porque se a gente volta, né, nesse ponto de relacionamento com Deus, Uhum. a gente consegue voltar na história maior da nossa origem, antes da queda, o Jardim do Éden, você percebe aquilo que Deus queria cultivar com o primeiro casal. Sim, E nesse cultivar o relacionamento, ele também deu responsabilidades a esse casal, que era exatamente cultivar esse lugar. Né? E se a gente pensa nessa questão de cultivar, que também dá origem à palavra cultura, a uhum. gente entende que o reino de Deus também tem essa responsabilidade de mostrar, de manifestar essa cultura diferenciada, não propriamente por causa do reino, mas por causa do rei que esse reino tem. Sim, Né? sim, E isso vai fazer toda a diferença. Então, quando a gente fala dessa questão de cuidar, quando Deus nos coloca num determinado lugar, também para exercer determinadas responsabilidades e uhum. manifestar essa conexão com Ele, exatamente por estar é, vinculada à missão que Ele nos deu. Sim, Porque sim, se a gente, como filhos, a gente tem uma missão, que sim, de representar o Pai. E como súditos do reino, a gente tem essa missão de representar o nosso rei. Né? sim, Então, sim, são aspectos assim que quando a gente fala com essas preocupações, não no sentido de colocar o nosso coração nela, porque a Bíblia é muito clara no sentido de que aonde a gente coloca o nosso coração, isso se torna o nosso tesouro, sim, e ninguém pode servir a dois senhores. Então, dentro dessa perspectiva que foi colocada aqui, embora a gente não tenha como
sair desse mundo. Nem Jesus Cristo pediu que a gente fizesse isso, mas que a gente tivesse essa mentalidade renovada do que é cultivar o reino de Deus numa terra, numa sociedade tão hostil a esse reino como nos dias atuais que a gente está vivenciando. Ou seja, ele nos levanta, o Cristo se levanta em nós, no sentido de indicar para a sociedade a direção desse reino, o que significa esse reino e de que esse reino é constituído. E realmente é aquela coisa de que realmente para demonstrar isso a gente tem que viver e trazer o equilíbrio nesse aspecto. Porque eu acredito que hoje isso está muito mais evidente, que essa coisa do sagrado e do profano, para o Filho de Deus, não existe vida separada, ele é um só. Né? Existe um aspecto só, ou seja, se Deus te chama para uma determinada missão, seja na sua profissão, na carreira que você está escolhendo, ou se você se envolve de uma maneira mais específica na carreira eclesiástica, seja como missionário, seja como pastor ou como líder, assim, ou seja, independentemente disso, a sua vida ela é integral no sentido do serviço a Deus. Totalmente. Que demais isso, Losane. Obrigado por isso. E aí, Hanna, eu quero te perguntar. Quando a gente está buscando esses prazeres terrenos, assim, e Deus nos chama para alinhar o nosso coração com o dele, o que a gente deve fazer para passar a olhar a partir dessa ótica dele, né, em relação a deixar de lado essas preocupações terrenas? O que você acha? Eu acho que tudo se baseia nesse relacionamento que a gente constrói com Deus, né? Eu achei muito legal isso que a Losane falou, sobre você cultivar algo com Deus. Lá em Filipenses, tô até com o versículo aqui, ó. Legal, boa. Tá escrito bem assim, ó. Filipenses 1:27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna ao Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá ou os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permaneceram firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé em Cristo, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é um sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar agora, ouvem que ainda enfrentam. Então, Paulo está falando para os filipenses, tipo, vocês receberam o evangelho e vocês podem viver de forma digna o evangelho que vocês receberam. Sim. Ou seja, né, eu entendo, tipo, você me perguntou, Hanna, sobre deixar os prazeres, como que é isso, como que é deixar essa vida e tal. Eu entendo que tudo vem a partir do momento que eu entendo que existe a graça de Deus. Porque o que é a graça de Deus, né? Para mim, a graça de Deus é o favor que nos capacita a viver isso que Paulo está falando aqui, a viver de forma digna o evangelho. Então, a partir do momento que eu recebo da graça de Deus e eu entendo que eu posso ter um relacionamento com Deus e que eu tenho uma identidade de filha e que eu pertenço a um reino, que eu vou manifestar esse reino nas áreas que eu tocar. Quando eu entendo isso, essa graça capacitadora me faz viver uma vida santa, uma vida digna, uma vida, né, que carrega os valores e princípios do reino, e não vai ser uma super dificuldade para mim deixar para trás aquilo que não condiz ao o que é do reino, né? Então, é muito interessante isso, porque a perspectiva que a gente encontra no mundo, no secular, digamos assim, né, nas pessoas que não têm um relacionamento com Deus, é que uma vida com Deus é uma vida muito difícil. É uma vida muito sofrida, é uma vida, de renúncia. É uma vida, sim, de renúncia, é uma vida que carrega alguns sofrimentos, e aqui, para nós, o sofrimento ele é um privilégio. Paulo fala, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Então, tipo assim, quando você mergulha nesse evangelho que é real, nessa vida com Deus que é real, que é possível viver,
se torna uma alegria, se torna um prazer, né? Eu lembro muito da passagem que os discípulos eles apanham por Jesus, né? Pela primeira vez. E depois que eles são soltos, eles saem felizes. Uhul, apanhamos por Jesus, fomos achados dignos de apanhar por ele. Que loucura! É essa, né? Que valores, que princípios são esses que eles carregam? Mas isso é tão Sim, forte dentro deles, e graças ao Espírito Santo que habita em nós, né? Nós somos capacitados pela graça de Deus com o auxílio do Espírito Santo, que isso se torna leve, que isso se torna sim, prazeroso, sabe? Você não só participa do sofrimento de Cristo, mas você também participa das coisas grandiosas que Deus faz, né? Nas nossas vidas, dos milagres extraordinários que nem a gente às vezes consegue explicar. Porque é um relacionamento não com qualquer pessoa, não com qualquer rei, mas é um relacionamento com um Deus que é grandioso, que é majestoso, que é sim, altíssimo, né? Então, para mim é muito relacionado a isso, sabe? Sobre deixar os uhum, prazeres, deixar as tarefas que não são importantes de lado, né? Dar prioridade ao reino de Deus diz sobre uma vida de relacionamento profundo, né? Onde você é sim. totalmente transformado e você quer ir com todas as forças, né? Representar esse reino. Que demais, Ana. Que demais. Nossa, pregou aqui, hein? Que demais mesmo. Losane, conta pra gente então, como que a gente faz para alinhar nosso coração com o de Deus e passar a ver a partir da perspectiva dele, né, em relação ao deixar de lado essas preocupações e também os prazeres terrenos que a gente pode ter aqui. Eu não vou saber citar o endereço agora, mas seria aquela palavra do próprio Cristo, que ele diz assim: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, a gente entende que a cruz, ela fala de vida, sim, ela fala de redenção, mas ela tem preço de morte. É, Então, é aquela coisa de estar morrendo para si mesmo toda vez que a nossa ambição. Eu diria assim, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, falei assim, a gente tem que ter uma cruz como acessório na bolsa, porque toda vez que a gente for desafiado a alguma ambição, alguma comparação, alguma inveja, vai para a cruz, morre volta para a não, cruz. né? Então vai lá, mortifica primeiro, depois segue, né? Sai dando e segue. Porque e isso é muito interessante, esse viver no espírito, porque o próprio Paulo ele vai falar assim, que quando a gente anda no espírito, a gente jamais vai satisfazer as vontades da carne. Não significa que você não vai ter. Às vezes existe um engano, que as pessoas entram numa rota de negação, não, mas eu não sinto, não, mas eu não sinto, né? Aham, E às vezes usam determinados jargões para abafar determinadas coisas que ela não se dispõe realmente a entregar no altar de Deus, a sim. tratar de maneira apropriada, e aquilo vai criando um volume que, em vez de aproximar de Deus, vai afastando. Em vez dela viver o reino de Deus, ela vai, no seu coração, já instaurando outra coisa que é totalmente Uhum, contrário. Então, para mim, entra exatamente nesse aspecto da própria orientação que Cristo nos dá. E, uhum, novamente, não tem como sair disso. É submissão. É submissão. É essa coisa de não satisfazer. E é muito sim. importante a gente entender que, humanamente, a gente vai se degladiar com algumas coisas, sim. Isso está na Uhum, natureza humana, na nossa. sim, Porém, a Bíblia também nos garante que a gente está debaixo da graça, que nós sim. somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Ou seja, a partir do momento que eu estou em Cristo em mim, eu tenho condições de Sim. dizer não ao pecado. Não que isso vai evitá-lo, Uhum. assim, evitar no sentido de aparecer diante de mim, mas me dar condições nele e me dar esse poder nele, de poder então dizer realmente não e estar cada vez mais alinhado àquilo que ele propõe Que para mim. demais, que demais.
Já vou aproveitar o embalo, então, que a Losane já está aqui respondendo, já vou te perguntar, Losane. Existe um ditado que eu brinco e chamo de ditado gospel, né? A gente tem aqueles jargões, a gente tem aqueles ditados gospels, e a gente tem um que diz assim, né? Quando Deus se preocupa com as nossas, quando a gente se preocupa com as coisas de Deus, Deus se preocupa com as nossas coisas. Queria te perguntar, Losane, e aí, esse ditado é verdadeiro? É, eu voltaria até algo que eu já falei, assim, é, quando você está rendido e quando você está em submissão, as coisas de Deus são as suas coisas. É, Então, quando você cuida das coisas de Deus, com certeza Ele estará cuidando das suas coisas, porque não é, existe diferença nelas. Né? E, por outro lado, a gente entende nesse sentido também. Tem coisas que são pertinentes a essa vida aqui, sim. Ah, quando eu confio em Deus e na fidelidade dele o suficiente para entregar para ele, com certeza, uhum, certamente ele vai cuidar, porque eu também vou estar assim, em concordância, que é a vontade dele, que é o seguinte, né, para a gente não andar ansioso com coisa alguma, que é também para a gente lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado sim, de nós. Então, eu acredito que toda vez que o nosso coração se inclina para ele, toda vez que as nossas coisas estão em concordância ou estão em alinhada com as coisas que são dele, que são pertinentes ao reino, com certeza ele estará cuidando. que demais, que demais. E aí, Hanna, conta pra gente. Esse ditado aí é verdadeiro? Eu acredito que essa frase é polêmica. Mas isso que a Lauriane falou é uma verdade, assim, exatamente. Só que eu também penso uma coisa muito legal que foi libertador para mim, como eu falei, as coisas são práticas para mim, né? Um dia eu estava ouvindo sobre renúncia, né? E sempre que falavam sobre renúncia, para mim era uma coisa que era pesado, assim, sabe? Eu não via a renúncia como algo bom. Tipo, para mim, renúncia era tipo, nossa, cara, eu acho que não é bem assim e tal. Sempre soava de uma forma pesada, assim, para mim, mas eu não entendia por quê e vamos que vamos. E aí um dia me falaram assim: você tem direitos. Você tem direitos. Você tem, por exemplo, você tem direito de ter privacidade, contexto que eu moro hoje. Você tem direito de ter privacidade, você tem direito de tomar um banho quente, você tem direito. Uhum. Mas Deus te convida a abrir mão do seu direito. E aí aquilo virou uma chave para mim. Eu falei, uau, tipo, Deus está me convidando a abrir mão dos meus direitos. É, E posso aceitar esse convite de Deus, que privilégio. E isso para mim foi libertador, porque eu comecei a entender a renúncia não como algo obrigatório. Ah, uhum. você tem que renunciar, você não sei o quê. Mas, porque Deus, para mim, Deus é tão amoroso que eu não conseguia ver ele como esse pai que vai falar assim, ah, não tenha privacidade, sabe? Mas eu entendi que Deus estava me fazendo um convite para viver algo maior nele, né? Para viver uma vida de renúncia, para viver uma vida onde eu ia depender dele e colocar os meus direitos na mesa e falar assim, ó, aqui, Deus, meus direitos são seus, Aqui. vamos que vamos. Então é um privilégio mesmo, né? E isso que a Losane falou é muito real, porque quando a gente está em Deus, já não importa mais, sabe? Algumas coisas não têm valor, né? A gente começa a ter Uhum. valores que pertencem a Deus. As coisas vão se tornando mais fáceis e tal. Vai ter momentos que você vai ter que renunciar de verdade, assim, que vai doer. Mas quando você tem esse pensamento de, nossa, é um convite de Deus, né? Um Sim. convite, né? A palavra convite, se você procurar no dicionário, vai estar lá um chamamento, uma convocação, né? E aí, eu vou aceitar esse convite, né? Então, é isso. Que demais, Hanna. Rosane, você quer complementar alguma coisa? Não, é basicamente isso, né? De que realmente quando as minhas coisas estão em concordância com as de Deus, não É, tem diferença mesmo. quando tá tudo alinhado, vamos que vamos. Então,
eu quero falar com você que está nos ouvindo. Se você ainda não conhece esse reino ele está disponível para você, independentemente da maneira com que você esteja hoje. Quem sabe você se encontra longe dos caminhos do Senhor, quem sabe você diz fazer parte desse reino, mas sua conduta não condiz, né, com que esse reino acredita que deva ser a maneira correta de se viver. O Senhor está te chamando de volta a viver uma vida intensa e de entrega, e não essa renúncia como, nossa, estou abrindo algo, estou abrindo mão de algo que é tão importante para mim, né? Não, mas assim, a partir da maneira, do momento que você conhece o Senhor de fato, você o ama e você se submete, que foi algo que a gente tocou tanto aqui, o Senhor tem prazer nos seus filhos, né? Nos seus filhos que o agradam, né? Que vão além do que é pedido, né? De entrega ao Senhor. Então, isso está disponível para você hoje, para você viver de fato esse reino, e não somente esse reino futuro, mas a pequena fração que nós conhecemos, né, e temos disponibilidade para viver aqui nessa terra, quando Jesus veio e inaugurou esse reino aqui com a gente, aqui na Terra. Então, é isso. Gente, quero agradecer a vocês, Hanna, quero agradecer a você, Losane, pela participação. Foi demais poder ouvi-las aqui. Eu tenho certeza que essa live abençoou muita gente e trouxe muitas perspectivas, né? Tanto dos ambientes que vocês estão hoje, né? Sejam eles de trabalho ou de chamado para o que Deus tem para vocês, mas também de conhecimento. Então, fica aqui o nosso agradecimento a vocês. Gente, vou ressaltar, se você não nos segue no Instagram, entra lá no seu Instagram e segue a gente na @Pão Diário Universitários e fica por dentro de tudo que a gente está fazendo. E se você não baixou ainda o nosso aplicativo, entra lá na sua App Store e baixa o nosso aplicativo, né? E desfruta de tanto conteúdo legal com o seu grupo universitário, com a sua célula na sua igreja. Divulga aí para a galera e fica por dentro de tudo que a gente está fazendo. Pessoal, quero agradecer a vocês, Losane e Hanna, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de coração. E vocês que estão nos ouvindo, eu espero vocês semana que vem para mais um Conexão Universitária. Gente, até mais. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, Deus abençoe. Ah,